Pessoal, tem uma matéria bem interessante no Globo Esporte de comparação dos SAFs. Né? Hoje a gente tem 3 clubes no Brasil que fizeram ou que estão em processo de criar uma SAF e privatizar o clube, vamos dizer assim, né? Vender o clube para uma entidade profissional, profissionalizar o futebol através de uma empresa externa. Né? O Cruzeiro, que foi o primeiro, o Botafogo e o Vasco. São 3 times grandes que os 3 tinham uma particularidade de estarem mais ou menos ruins aí no futebol nos últimos anos, questão de dívidas muito altas e sem possibilidade muito de conseguir reverter esse quadro, então a SAF surgiu como uma alternativa para esses clubes. Mas não tenha dúvida alguma, como eu já falei para vocês, eu acho que muito mais clubes vão entrar nesse negócio de SAF, porque é algo extremamente interessante para o clube também, né? Mesmo que seja o clube criar a SAF e continuar aquele clube dono da SAF. Mas, de qualquer forma, esses 3 eram os que mais estavam precisando. E daí eles fizeram aqui um vídeo, tem um vídeo, isso aqui é um vídeo longo, tá, de meia hora, então o que eu vou dar para vocês aqui é um resumo muito rápido do que é o vídeo. Se vocês quiserem procurar, dá uma olhada lá no Globo Esporte, tem a matéria completa aqui. E só antes de a gente entrar nessa comparação, eles falam aqui também que o Cruzeiro, a 777 Partners, né, que acabou fechando com o Vasco, eles chegaram a oferecer para o Cruzeiro também essa parceria, só que era uma parceria, um valor menor do que o Vasco, né, em comparação aí com o tamanho dos times, estava disposta a pagar 250 mil na SAF do Cruzeiro, a 777. Eles chegaram a oferecer isso para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro optou pelo Ronaldo. Não dá para saber muito bem qual foi a lógica que eles tiveram nessa escolha, certamente financeira não foi, porque financeiramente a visão da 777 era dar mais dinheiro do que o Ronaldo, mas provavelmente eles entendem que o Ronaldo, como sendo uma figura que já é do futebol brasileiro, que conhece o ambiente do futebol brasileiro, poderia agregar muito mais ao time do Cruzeiro do que meramente dinheiro. Dinheiro por dinheiro, né, não necessariamente faz essa diferença toda, e talvez eles tenham medo de que essa 777, sendo uma empresa americana que não está acostumada com o mercado aqui no Brasil, poderia acabar não dando um resultado adequado. Né? Não dá para saber exatamente qual foi o critério, mas então também não foi uma coisa, a 777 não estava entre um time e outro, ela ofereceu para o Cruzeiro recusou, e só muito depois é que o Vasco foi se interessar e procurou, chegou a 777 e fechou o acordo lá, né? Pois bem, vamos fazer então uma visão bem rápida aqui do que foi falado nessa live. Eu achei bem interessante essa comparação entre as diversas SAFs, e mostra que há uma diferença bem grande entre a SAF do Cruzeiro e a SAF dos 2 outros times, do Vasco e do Botafogo, né? Então, todas as SAFs, elas tinham um valor de investimento, vocês podem ver aqui, elas estão mais ou menos pelo tamanho do clube, muito embora eu acho que o Cruzeiro poderia estar maior, se fosse proporcional ao tamanho do clube, poderia estar maior esse investimento aqui, mas, como a gente viu, realmente é uma SAF com uma visão um pouco diferenciada, né? Além disso, além desse investimento, a SAF vai também assumir a dívida dos clubes, né? Então a dívida do Vasco hoje é de 700 milhões, Botafogo e Cruzeiro têm dívidas de R$1 bilhão, então essa dívida seria assumida pela SAF, né? Existe um mínimo de despesa exigido no contrato, ou seja, a SAF ela tem que gastar com o time um determinado valor mínimo mensal. Isso é verdade no Vasco e no Botafogo, não é no Cruzeiro, né? O royalty por uso da marca, né? Usar a marca do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, são marcas muito importantes, muito reconhecidas, tem muito torcedor que gosta da marca, e é lógico, para usar para o time em si não faz sentido, mas, por exemplo, quando você faz caneca, merchandising, dá para usar a marca num monte de lugares, e sim, o SAF vai ter que pagar qualquer uso que fizer da marca, inclusive no próprio clube, para os times, né? Pelo menos para o Vasco, certamente, isso está no contrato. No Botafogo não está claro isso no contrato, ou seja, pode ser que seja essa situação que eu falei de não pagar no caso do time, mas pagar no caso de merchandising, coisa e tal. E o Cruzeiro não tem isso, né? A empresa não tem que pagar royalty para o uso da marca, né? Eles falaram aqui sobre foco do investimento, dizendo que a visão tanto do Botafogo quanto do Vasco é botar um monte de jogador novo, trazer bons reforços para o time ter um ganho imediato de
qualidade, enquanto o foco no Cruzeiro é mais um projeto de longo prazo, de formação de jogadores, trazer reforços sim, mas uma visão mais de longo prazo de profissionalização, né? Então é uma abordagem diferente nas duas coisas. Eu, sinceramente, na situação que está atual, o Vasco realmente precisava de alguma coisa mais rápida, né? Mas enfim. E tem mais algumas categorias aqui. Se a empresa que está adquirindo o time tem experiência com futebol, todas elas têm. Ele colocou aqui o Cruzeiro como um pouco mais, porque aquilo que eu falei para vocês, o Ronaldo tem experiência não apenas com futebol, mas com futebol brasileiro, ele está acostumado a lidar com futebol no Brasil. O Textor e a 777, né, estão acostumados, mas mais no exterior. O mercado brasileiro tem, lógico, as suas particularidades, né? Uma visão de multinacionalidade. O que é isso? Você ter um grupo de times ligados no mundo todo, né? Isso é uma tendência muito forte no caso do Botafogo, mas também existe no caso do Vasco e do Cruzeiro, que é o quê? Tem o Gênova, tem não sei o que lá, tem um monte de times no mundo todo. Então você começa a ter um intercâmbio, né? Você tem, na verdade, uma empresa mundial que administra todos esses times, e daí isso traz algumas vantagens na hora de fechar contratos, material esportivo, trazer jogadores, pode usar reforços de um com o outro, então é toda uma vantagem você ter essa multinacionalidade, ter times em vários campeonatos. Até porque, como os campeonatos acontecem em períodos um pouco diferentes, você consegue fazer um monte de coisa ali que pode ser interessante, né? Com relação ao estádio, o Cruzeiro não tem estádio, ele usa o Mineirão lá em Minas. O Botafogo, em tese, ele tem uma licitação, ele fez uma licitação, ele é quem gere o estádio de Engenhão aqui no Rio. É o segundo maior estádio do Rio de Janeiro, é um estádio muito novo, muito moderno, funciona muito bem, eu já fui a vários jogos lá, é muito legal o estádio do Engenhão. Mas veja, o estádio não é do Botafogo, ele é da Prefeitura do Rio, e o Botafogo tem um contrato de gestão. O Botafogo, ele que gerencia todo o estádio, então é o estádio do Botafogo. Você chega lá, tem um monte de símbolo do Botafogo, coisa e tal, tudo do Botafogo, mas ele não é o proprietário, ele paga um aluguel daquilo para a Prefeitura durante o tempo que quiser usar o estádio. De qualquer forma, esse contrato vai para o SAF, ou seja, é a empresa do Botafogo que vai passar a gerir o Engenhão, ao contrário do Vasco. Essa é uma diferença entre os dois, né? O Vasco, São Januário, vai continuar sendo do time do Vasco da Gama, do clube Vasco da Gama, mas o time de futebol vai simplesmente pagar um aluguel para o Vasco para usar São Januário quando for necessário, né? Os CTs também, todos eles vão para o SAF em todos os casos. E a questão da aprovação, né? Eles falaram que lá no Cruzeiro está dando problema a aprovação lá, mas está caminhando. No Botafogo a coisa já caminhou mais rapidamente, já está mais acertado isso. E o Vasco está em negociação, né? Eu só faço a ressalva de que está em negociação, mas está bem encaminhada a negociação, né? Lógico, a gente sabe, sempre vai ter muito político, vai ter muita briga nisso daí, mas a coisa está caminhando bem, essa negociação do Vasco. Já teve aprovação parcial da mudança no estatuto, deve complementar agora dia 30, como a gente falou no último vídeo, ou seja, está de acordo com o calendário esperado aí essa aprovação. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal.